Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse vídeo que tem a intenção de trazer alguma dica, alguma orientação para a pessoa que está começando na leitura de tarô. Então, são dicas básicas que um tarólogo mais experiente já domina. Porém, quem está iniciando, às vezes, não tem a orientação, né? Ou não tem a percepção sobre essas questões, que são fundamentais para que se faça uma boa leitura. Ler tarô é uma arte. Então, quando nós estamos diante de cartas de tarô, nós estamos diante de toda uma linguagem. Quando eu vou aprender uma língua, eu começo, por exemplo, Fernanda, eu uma vez inventei de aprender turco. Eu gosto muito de aprender línguas. Então, eu queria aprender turco. E aí, o que se aprende primeiro? As letras, por exemplo, o alfabeto turco, as letras são diferentes do nosso alfabeto, por exemplo. Então, tem letras que tem, por exemplo, tem uma letra que é um I, que não tem pingo e se pronuncia ã. Então, eu vou aprender as letras, eu vou aprender o som daquelas letras, que é diferente. O C, se eu não me engano, tem som de J, não me lembro mais, porque isso já faz um tempo. A construção das palavras é diferente. Por exemplo, no turco, as palavras têm muitos sufixos. São pequenas partes que vão se somando na palavra para se formar uma palavra, um entendimento. Então, quando vamos ler tarô, nós precisamos dominar a parte para dominar o todo. E, partindo disso, eu já começo com a primeira das dicas que eu vou dar a respeito. Eu vou trazer 3 dicas de interpretação de tarô. Primeiro, essa é extra, essa não está incluída. Ler Waite não é ler tarô, é também ler tarô. Por quê? Hoje é o deck com certeza mais replicado, é o deck mais popular, porque o Waite fez uma contribuição genial para o mundo do tarô, ilustrando os arcanos menores. Então, ele trouxe uma facilidade muito grande para que nós possamos ler tarô de uma forma mais fluida, mais fácil. Porém, ele trouxe essa interpretação a partir dos aprendizados, das vivências, das experiências e das crenças dele dentro do mundo do tarô. E isso acaba, para quem se prende somente ao deck de Waite, acaba limitando a interpretação. Você quer passar o resto da sua vida lendo o alfabeto de Waite, você vai fazer excelentes leituras. Isso não é restritivo. Você pode se tornar um excelente tarólogo lendo apenas Waite, estabelecendo que 4 de espadas é descanso, é uma pausa, é uma meditação. Você pode passar o resto da sua vida determinando que o 4 de espadas é isso. Porém, o 4 de espadas é muito mais do que isso. E isso nós vamos aprendendo com estudo sistematizado, com bons cursos, bons professores, que vão trazer essa amplitude de conhecimento, baseado em toda uma tradição do tarô. E que vai dando esse conteúdo, esse suporte para que as leituras sejam cada vez mais geniais. Por isso, eu trouxe decks completamente diferentes aqui. Esse deck aqui. Completamente fora da caixinha. Ele tem semelhanças com o Waite? Tem semelhanças. 7 de paus.
Sete de paus de Waite é um rapaz lá no alto de uma montanha, tentando, né, se defendendo ali numa disputa, numa briga. E aqui? Eu posso ler como eu leio Waite? Pode, mas você não está lendo o tarô. Você está lendo a tua memória com o menu que o Waite trouxe, com a visão que o Waite extraiu de tudo que ele sabia e colocou aquela visão, porque só pode colocar, né, uma ideia ali. Então, ele pegou uma ideia que resumia para ele o que era aquele arcano e colocou ali. Mas veja que existem inúmeras, infinitas possibilidades lendo tarô de uma forma técnica, de uma forma coerente, de uma forma estruturada, bem feita. Olha esse deck aqui. 8 de espadas. Aqui traz total liberdade. O Waite já coloca uma pessoa presa por espadas. Então, entenda que tarô é prática, é estudo, é dedicação incessante até quando você decidir parar de estudar. Mas eu vou te dizer uma coisa, é um aprendizado para vidas. Uma só não basta para a gente aprender tudo que o tarô pode nos ensinar. Então, vamos lá para a primeira dica. Isso aqui foi só uma introdução. Um erro muito frequente de quem está começando a ler tarô é não ler os naipes. Então, para isso, eu vou exemplificar aqui com o deck de Waite. Eu tenho aqui uma carta de espadas, uma carta de copas, uma carta de paus e uma carta de ouros. Cada naipe desses traz um significado a partir de um elemento. Espadas, o elemento ar, copas, o elemento água, paus, o elemento fogo e ouros, o elemento terra. Cada um desses elementos tem inúmeras associações, significados que acrescentam a esse elemento todo um mundo particular. O mundo de espadas é o mundo da mente, é o mundo do ar, é o vento, é a comunicação, são os documentos, é a escrita, as assinaturas, o racional, o lógico, a justiça. Então, esse é o mundo de espadas. O mundo de copas é o mundo dos sentimentos, das emoções, das memórias. É o mundo das relações. É o mundo também dos traumas, das fobias, dos medos. O mundo de paus é o mundo da espiritualidade, é o mundo da energia, é o mundo do calor, do desejo, da vontade, da paixão, da determinação, da vitória. O mundo de ouros é o mundo da matéria, é tudo que é palpável, concreto. Então, é saúde, é corpo físico, trabalho, dinheiro, é tudo aquilo que eu posso tocar. É também algo que você não pode tocar, valores. São valores que eu coloco em algo. Então, o que acontece quando a gente está começando no tarô? Tá lá, tem um monte de cartas. E aí, eu pego um 4 de espadas que fala desse mundo lógico, racional, do pensamento, da comunicação, daquele mundo. E começo a falar, olha, essa pessoa está sentindo que
opa, aqui não é sentimento, aqui é pensamento, aqui é palavra, aqui é um mundo de espadas. Entende? Eu pego paus. Aqui você vai conquistar algo. Não, aqui é a vontade, é o desejo de conquistar algo. A conquista está aqui, entende? Então é importante no começo fazermos exercícios de definição de naipe, ter muito certo dentro da gente, da nossa visão das cartas, o que cada naipe representa. Aqui os arcanos maiores. Eu não vou entrar nisso porque senão vou me estender muito. Vamos tirar uma outra carta aqui. Cartas de ouros. Por exemplo, 2 de ouros. Eu estou me sentindo perturbado, ansioso? Não, isso é copas. Eu tenho 2 oportunidades de trabalho. Eu tenho que trabalhar em 2 turnos. Eu preciso me virar entre uma dieta restritiva e exercícios físicos. Então, eu vou trazer esses significados para o mundo de ouros, para o mundo da materialidade. Ou valores, eu tenho 2 valores, eu tenho 2 pesos e 2 medidas. Eu prego, né? Eu trago para minha vida valores de um jeito, mas eu exijo dos outros valores diferentes. Então veja que cada naipe vai ter seu mundo. E se eu não presto atenção nisso, eu me perco na leitura. Qualquer dúvida pode deixar aí, tá bom? Nos comentários. Vamos lá para a segunda dica, que é não ter uma tiragem definida. Então, vamos lá, vamos supor aqui. Eu tenho uma tiragem definida que eu aprendi, não só em livros, mas com um dos meus professores de tarô. Então, eu tenho uma tiragem definida, que é uma tiragem básica. Essa tiragem básica é resposta, negativo da resposta, positivo da resposta. Por quê? Assim eu abarco o que tem de bloqueio positivo, de bloqueio negativo, dificuldade, desafio da questão. E eu trago aqui o que tem de fluência, o que pode ser um aconselhamento, o que tem de positivo nessa questão. Mas a resposta está aqui, é essa carta. O 6 de espadas é a resposta dessa tiragem. Então, eu já defini que essa carta eu vou ler no negativo. Essa carta não tem significado positivo para mim. Eu vou ler o eremita aqui como uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que não consegue sair do lugar, que não consegue ter autonomia, uma pessoa que não consegue ver luz na vida, uma pessoa que não acredita na força do tempo, uma pessoa envelhecida, sabe? Uma pessoa que já está desgastada pela experiência de vida. Arcanos maiores vão falar de grandes situações, então uma situação que já se desgastou, uma situação que não tem mais para onde ir. Eu vou pegar todos os significados negativos e vou aplicar a essa carta. Então, eu não vou ensinar esse método aqui, é só uma ideia e daí você vai tirando as suas próprias conclusões. Então, você vai entendendo que cada carta tem seu lugar no jogo. E isso é definido antes de você fazer a sua tiragem. Então, eu posso fazer uma outra tiragem em que eu vou definir passado, presente, futuro. 3 cartas. Mas aqui eu vou ler o passado, aqui eu só vou ler o presente e aqui eu vou fazer a previsão. E aí, isso já vai me levar para uma outra dica que não está aqui, mas eu vou trazer para vocês.
Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir uma quarta dica, tá? Depois dessa eu vou falar qual é essa outra dica que eu vou dar a partir do que eu falei aqui. Então, quando eu defino a posição de cada carta no jogo, eu sei quando ela vai ser positiva, quando ela vai ser negativa. Uma grande questão das pessoas é: quando eu sei que a carta está positiva, quando eu sei que está negativa, eu posso definir. Eu posso definir a resposta, o negativo, o positivo, o conselho e o resultado. Eu defini. Então, eu já sei que cada carta tem a sua casinha. Cada carta vai ter o seu significado. Eu não posso ler uma carta de previsão como eu leio uma carta de bloqueio. A previsão vai acontecer após o meu entendimento daquela situação que me leva àquela conclusão. Então, o jogo aponta para uma direção, eu peso positivo e negativo e eu entendo que aquela previsão pode ser positiva ou pode trazer alertas para a pessoa. Mas eu defini, antes de começar o jogo, o lugar de cada carta. E aí eu vou voltar aqui para esse deck para falar essa quarta dica que eu acrescentei aqui. A princípio eram 3 e no título eu vou colocar 4 dicas, tá? Eu vou fazer um jogo, vamos supor. Vou fazer um jogo com aquela técnica que eu falei. Então, tenho lá a pergunta do consulente. Ele quer saber qualquer coisa lá na vida dele. Um erro muito, muito, muito comum. E esse, às vezes, até em pessoas que já têm experiência no tarô. Que vão ler cada carta separadamente, sem olhar a historinha que essa jogada conta. Ah, então você vai festejar, vai ter uma grande alegria, e aí, mas você vai ter perdas, mas aí você vai ter razão. Enfim, você entende? Eu vou lendo cada carta separadamente. Eu leio o significado do 6 de ouros, eu leio o significado do 3 de copas, eu leio o significado do 5 de espadas. Quando essas cartas saem juntas numa tiragem, elas têm sim o seu significado mais aparente, porém é fundamental que essa leitura caminhe para a mescla de toda essa historinha aqui. Quando você tira mais de uma carta, você já tem que ler uma historinha. Se eu tiro só uma, eu particularmente leio positivo e negativo. Porque um arcano vai trazer positivo e negativo, a não ser que eu pergunte o que tem de positivo nessa minha jornada. 9 de espadas. Conhecimento profundo que vai ser um divisor de águas na minha vida. 9, um fim de ciclo, o apogeu. Então, eu posso ler uma só carta de forma positiva. O 9 de espadas é só isso aqui? Não, claro que não. Toda vez que sai 9 de espadas é esse sofrimento, essa preocupação, pesadelo, insônia. Não, 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 1000 vezes não. Quando sai o 9 de espadas, você vai colocar no jogo. Uma dúvida que surge. Mas o 9 de espadas aqui, o jogo tá todo bom, mas saiu esse 9 de espadas, então... Se eu coloco definidamente cada carta no jogo, eu já sei se ele vai ser positivo ou negativo. Se ele é positivo, você vai ter pesadelos bons. Entende? Olha a confusão que cria ficar preso a um deck só. Se sai no positivo, é o 9, são as espadas. O que isso tudo junto fala? O que a tradição fala? O que as tradições falam? O que a imagem daquele deck me fala? Entende? Então, quando eu tiro
cartas. Então, se eu faço um jogo, né? Vamos supor, tem lá a cruz celta. A cruz celta tem inúmeras cartas. Aqui, uma cruz celta. Mais ou menos aqui na bagunça. Imagina você ler cada uma separadamente. Cada uma com seu significado. Que confusão não vai fazer na sua cabeça? Isso aqui está contando uma história. E para ler essa história, deu tilt aqui na língua, exige-se maestria. Eu preciso entender como ler tarô e não ler cartas de tarô. Entende? Então, essa é a terceira dica. Aliás, a terceira, essa já é a quarta, né? E agora, a quinta e última dica. Essa é um pouco polêmica, mas é importante ser dito. Quando eu vejo uma imagem de tarô, eu vou interpretar a partir do meu senso de realidade, das minhas experiências. Eu posso olhar, por exemplo, desse deck aqui, que é muito expressivo, um deck muito bonito. Eu posso olhar cada carta dessa e interpretar a partir das minhas experiências. Então, eu posso olhar para a carta da morte aqui e pensar, sei lá, que essa mulher tem cara de louca, que essa mulher tem cara de corajosa, que essa mulher tem cara de bruxa. Eu posso me lembrar de alguém que tinha um rosto parecido com esse. Eu posso prestar atenção na roupa dela, nos seios que aparecem. Então, eu posso interpretar o tarô a partir do meu mundo pessoal. Mas, quando eu estou lendo o tarô, para mim, ok, eu vou interpretar no meu mundo pessoal. Eu vou olhar esse cavaleiro de espadas, fazendo uma leitura para mim, e eu vou interpretar, ok, esse cavaleiro de espadas me diz isso, 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 aquilo. Porém, quando eu faço uma leitura para outra pessoa, eu não sou o centro da leitura. O centro da leitura é a pessoa que está na minha frente. Então, quando nós nos sentamos numa mesa de tarô, o nosso ego fica de fora. O que eu acho, o que eu penso, o que eu avalio, o que eu imagino, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu concordo, o que eu não concordo, fica de fora. Então, as minhas regras, o meu modo de ver a vida, então vamos supor, sei lá, eu tenho um hábito que não é legal. Aquela pessoa é totalmente contra aquele hábito. Onde vai ficar meu ego agora? O que eu acho, que eu deixo de achar, o que eu penso, quem sou eu, vai ficar guardadinho lá do outro lado da sala, atrás da porta, lá fora. Aqui, eu sou neutra. Eu estou interpretando. Sabe aquele tradutor Google? Você põe ali, você lê a mensagem? É isso, eu só vou ler. Então, eu vou pegar aqui, vamos supor, a carta do julgamento. Aqui tem uma criança. Então, eu tenho uma opinião sobre crianças, eu tenho uma opinião sobre o que é julgamento. Então, uma pessoa cristã vai ter uma opinião sobre o julgamento. Uma pessoa que não tem religião nenhuma vai ter outra opinião sobre o julgamento. Ah, então eu não posso nunca orientar as pessoas. Pode orientar. Nesse momento, você vai falar, eu acho que isso, mas é uma opinião pessoal.
A gente deixa muito claro isso. Mas quando eu for ler para o outro, eu vou me ater ao que as cartas dizem. Vocês já perceberam que tem pessoas que leem tarô e que todas as leituras de tarô parecem exatamente a mesmíssima coisa? É porque a pessoa está colocando a opinião própria. Isso acontece comigo? Claro que acontece. Por quê? Porque em leituras genéricas, em leituras para a internet, nós lemos de uma forma, nós lemos para o geral. Nós não entramos em detalhes, porque muitas pessoas estão assistindo e podem tomar aquilo como realidade para as suas vidas. E isso não só é, de alguma forma, irresponsável, na minha opinião, como é também perigoso. Eu posso falar uma coisa, olha, por exemplo, uma coisa que eu não faço em leitura, ler sobre traição. Jamais vou ler sobre traição. Jamais. Eu transfiro aquela leitura ou aquela informação que eu observei ali daquelas cartas para um estímulo para a pessoa se cuidar, para a pessoa ter autoestima, para a pessoa evoluir, crescer, enfim. Mas eu jamais vou dizer, olha, a pessoa está te traindo. Por que eu não vou fazer isso? Porque a pessoa pode sair dali e se atirar de uma ponte. Porque a pessoa pode sair dali e dar um tiro no outro. Ai, que exagero, Fernanda. Não, não é exagero. Não é exagero. Isso já aconteceu, inclusive. Não comigo, graças a Deus, mas um dos meus professores já contou que isso aconteceu com uma pessoa que ele conhecia. Então, isso aqui é muito sagrado. Isso aqui não pode ser motivo de servir a propósitos inferiores. Há quem use para propósitos inferiores, há quem use. É a opção, o livre-arbítrio de cada um. Não é a minha proposta. Então, as tiragens generalizadas, tiragens de internet, essas acabam girando sempre em termos de orientação, de esclarecimento e de evolução consciencial. Mas quando, diante de um consulente, eu vou trazer para ele aquilo que ele precisa ouvir e que as cartas dizem, não o que eu penso a respeito da questão. Se for o caso, se a pessoa pede, mas o que você acha? O que eu devo fazer? Olha, as cartas apontam para esse caminho, para essa situação, enfim. Mas o que você acha? Bom, eu, Fernanda, acho isso. O que você acha? Você acha que isso te faria bem? E aí, em geral, eu devolvo a pergunta. Eu não faço muitas análises. Eu devolvo a pergunta. O que você acha? Olha, o que o tarô está me mostrando é isso. Se fosse eu, faria isso. Mas e você? Dentro da sua vida, dentro da sua história, o que você acha disso? Entende? O ego do tarólogo, as opiniões, a vida pessoal, aquilo que ele acha, o que ele deixa de achar, tem que ficar de fora da leitura, tá? Essa é uma regra geral, essas que eu coloquei aqui são regras gerais? Não. Essa é a forma que eu, Fernanda, encontro para fazer boas leituras. É digamos assim, um resuminho muito pequeno de algumas dicas que eu vim observando e incorporando na minha leitura ao longo do tempo da minha prática, dos cursos que eu fiz, da minha aprendizagem, do treino, do treino que eu me imponho. Depois de anos, ainda hoje eu treino, eu estudo, eu faço cursos de tarô. Então,
o conhecimento ele é fundamental para que não só tenhamos em mãos um instrumento de evolução para os outros e para nós, mas também que tenhamos maestria sobre aquilo que é a nossa paixão, que é o tarô, tá bom? Eu espero que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer comentário, é só deixar aí no vídeo, tá? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.